Então, falando em novo arranjo global, eu queria ver com a Elaine como é que ela vê a Europa. Porque o que está acontecendo? O Trump acaba com a OTAN, a Europa vai entrar agora, todos os países da Europa, num processo armamentista que vai ajudar a recuperar as economias europeias. A Alemanha vai ser o novo centro gravitacional da economia europeia. O que vai acontecer? Vai um terceiro polo que vai surgir aí? A Europa vai se firmar como um terceiro polo? Como é que você vê isso aí? A Europa já tem, de alguma forma, orbitado essas novas configurações como o terceiro há algum tempo, mas esse movimento muito abrupto de retirada dos Estados Unidos de posições que seriam importantes até para a segurança na própria Europa está fazendo com que várias medidas sejam retomadas para a consolidação e a reconsolidação de alguns eixos que haviam ficado em hold, que haviam ficado em suspenso na discussão da política externa dos próprios europeus, no âmbito da União Europeia. Então, o que a gente consegue observar já é que essas medidas estão sendo tomadas de maneira célere para serem colocadas em ação, como a discussão militar, a discussão da política externa comum. Eu vou confessar que eu tenho até um risinho interno quando eu penso a política ou o que os britânicos estão pensando depois da saída da União Europeia e todas as retaliações dos próprios Estados Unidos contra os britânicos. Então, dá uma vontadezinha de voltar para a União Europeia nesse cenário especificamente. Em alguma medida, a União Europeia e os países europeus que fazem parte desse grupo, eles, obviamente, têm condições de se retomar em alguma medida, mas o que se pergunta, o que se tem perguntado é se a velocidade com que isso vai ocorrer vai ser suficiente para se contrapor ao surgimento de outras demandas, principalmente em razão do aumento ou do surgimento e do crescimento da extrema-direita dentro da própria União Europeia. Em que medida o crescimento dessa extrema-direita dentro da própria União Europeia vai servir como um empecilho para que essas medidas sejam tomadas. Só que isso é algo que ainda não está muito claro. Se consegue observar, obviamente, as medidas que estão sendo tomadas para rediscussão de segurança, para ocupação dos espaços, o que vai aumentar, obviamente, a influência da União Europeia e dos europeus que fazem parte do grupo sobre as discussões mundiais. Agora, economicamente, é importante a gente lembrar que a União Europeia não tem a condição de investimento que os outros têm, especialmente China e os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos já não tinham condição de investimento, não conseguiam nem bater as expectativas de investimento que seus próprios aliados tinham. E a gente pode lembrar todo o discurso do Bolsonaro em torno das expectativas de investimento dos Estados Unidos dentro do Brasil, que jamais ocorreram dentro do mandato e que vinham na realidade dos Estados Unidos. Então, são dois eixos aí bem diferentes para acompanhar a partir de agora. Bom, em relação aí a questão da Europa, Valdeir, como é que você está vendo aí? Digamos, você tem essa reação que começa com Alexandre de Moraes, já tinha uma tentativa aí de um acordo com a Europa, mas quando a gente vê essa postura de volta para dentro dos Estados Unidos, praticamente hoje você não sabe quem é aliado e quem não é aliado com os Estados Unidos. Isso aí não tende a despertar um nacionalismo em várias partes que pode enfraquecer, digamos, essa internacional fascista aí que se forma. O caso do Canadá é típico aí, né? O Canadá, mesmo com toda a dependência dos Estados Unidos, aí, o fator nacional pesou muito, né? Com esse fechamento, o fim das organizações de articulação, os Estados Unidos entrando com retaliação para todo lado. O nacionalismo não pode ressurgir como uma forma de reação? Não, certamente, e já tem ressurgido, né? Algumas pessoas têm falado bastante de desglobalização. A globalização era enfraquecimento das fronteiras nacionais, uma governança global, o reforço daquelas instituições internacionais como a OMC, agências da ONU, a criação de grandes blocos, né, como a própria União Europeia, o Mercosul e outros. Mas esse jogo parece que se esgotou, né? Ele se esgotou em parte porque ele não entregou o que ele prometeu,
né, um mundo mais rico, com maior prosperidade, né, um mundo que, pela desregulação das fronteiras e pelo comércio global, todo mundo se daria bem. Isso não aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, né? A maior potência do mundo hoje tem uma parte gigante da população vivendo em condições econômicas e sociais muito precarizadas, e isso é um grande escândalo. O estado de bem-estar social, mesmo na Europa, vai se tornando algo cada vez mais difícil de sustentar. E hoje, quando a Europa fala, né, temos que investir em orçamento, temos que investir em uma remilitarização, mas vai tirar dinheiro da onde? Vai desmontar ainda mais o que restou do estado de bem-estar social para construir mísseis, para construir uma força armadas maior, num processo de declínio demográfico, né, que atinge quase todo o Ocidente. Então, assim, a forma mais sincera de encarar a situação atual é dizer, olha, só sei que nada sei. A gente vive num momento de muita instabilidade. Um mundo que foi criado nos últimos 80 anos ruiu. A gente não pode usar uma outra palavra. A gente vive hoje nos Estados Unidos, e vários analistas têm usado essa expressão, um processo revolucionário. Então, o governo Trump não é facilmente classificável, tem várias forças contraditórias, mas que todas elas parecem discordar do status quo. Então, seja os libertários do Elon Musk, seja os outros conservadores do Bannon, seja os empresários das Big Techs, que também se veem impressionados pela competição com a China, ou mesmo outros setores do empresariado que percebem essa perda de liderança da economia americana no mundo. Então, todos esses setores estão insatisfeitos com o status quo, que foi muito bem representado pelo governo Biden. Vamos fazer mais do mesmo. Vamos entrar numa aventura militar na Europa para defender uma hegemonia americana que já não funcionava mais. E o que acontece no final dessa aventura no governo Trump é que a Europa fica sem o gás russo, fica sem proteção militar, e a OTAN, que é um dos elementos construídos nesses 80 anos, vai se dissolvendo, deixando o mundo, e aí talvez a gente entenda a ansiedade do governo Trump, cada vez mais desprotegido por uma situação de conflito, como muito bem disse a professora Elaine, por recursos naturais, todo mundo prevendo os saltos tecnológicos que já estão acontecendo, as disrupções tecnológicas que já estão acontecendo, e ninguém sabe exatamente quem vai controlar esses recursos, quem vai controlar o lítio, como ele vai circular. Enfim, é um cenário muito novo que a gente vive. Então, não tem, o nosso vocabulário tradicional não explica muito o cenário. O que a gente consegue entender é essas forças que vão se reconfigurando em cada momento específico, e hoje os Estados Unidos é o principal laboratório de tudo isso. E que inspira muito no Milley, nesse projeto disruptivo do Milley. Então, o Dark MAGA, né, o Make America Great Again, na versão escura do Elon Musk, se inspirou e se empoderou muito na experiência do Milley. Então, se o Milley foi capaz de destruir tão rapidamente direitos sociais e ainda assim manter uma popularidade, será que nós não podemos fazer isso nos Estados Unidos? A gente não pode demitir funcionário público, acabar com agências. Se a gente fizer isso muito rápido, não é? E criando muitas distrações, talvez a gente consiga criar boa televisão, como disse o Trump naquela troca de farpas com o Zelensky, né? Ele falou, no final do dia isso aqui vai dar boa televisão. E a boa televisão é a condição para que você possa fazer essa revolução, vamos dizer, conservadora que eles estão fazendo nos Estados Unidos hoje. Tá. Agora, minha dúvida Pode falar, Elaine. Eu só queria fazer um comentário, Nassif, que é o seguinte, eu dei alguns anos da minha vida aula de teoria geral do Estado, que acaba discutindo alguns modelos muito básicos de organização do Estado, como o que é Constituição, modelos de Constituição, e que sempre que chegava nessa discussão, os alunos queriam saber qual que é melhor, a Constituição do Brasil ou a Constituição dos Estados Unidos? Porque todo mundo fala que a Constituição do Brasil ela é ruim, porque ela é muito longa, ela trata de muita coisa, não deveria, que o modelo correto é dos Estados Unidos. Eu, obviamente, como professora, não tento falar que uma coisa é melhor do que a outra e dar
fundamentos e subsídios para que os alunos possam tomar e chegar a uma decisão e uma avaliação. Mas esse cenário que a gente está vivendo está colocando em xeque essas grandes diferenças. A grande novidade que a gente tem nesse momento é que os Estados Unidos vendiam como modelo de democracia o seu modelo de uma constituição mínima e de uma regulação mínima, e agora a gente está vendo, quando vem e chega alguém no poder que está com toda a vontade e recurso para desmontar tudo que ele conseguir desmontar por vontade própria, ele consegue ou a instituição garante? No Brasil, a gente viu que as instituições, por mais que tenham demorado, ofereceram algum tipo de resistência. Mas por quê? Porque institucionalmente o Brasil é diferente, ele é muito mais regulado. Então, Elaine, uma coisa que eu aprendi em leituras que não foram de cursos acadêmicos é que o papel da Constituição é impedir a ditadura das maiorias eventuais. E nos Estados Unidos isso não ocorreu. Não está ocorrendo, mas qual é o problema? Eu sempre falava isso quando o Bolsonaro estava aqui no governo. A gente via os ataques. O nosso problema é que o tempo da justiça, que é quem tem a competência, quem tem a função de responder às divergências sobre qual deve ser a interpretação correta da lei, não é o tempo da política. A gente viu como isso ocorreu aqui, que as respostas às violações, elas não vieram junto com as violações. E muitas vezes, quando vieram em momento próximo, foram questionadas como não muito devidamente adequadas. Agora, nos Estados Unidos, a gente vai ter o mesmo problema. Primeiro, o tempo de resposta vai ser o mesmo, vai demorar, quando vai vir, como vai vir. Quem vai arcar com o custo de fazer esse questionamento? Porque os grandes financiadores de ações políticas estão com o Trump para mudança das instituições no sentido que ele quer. Então, quem vai? Porque no sistema dos Estados Unidos, o custo do acesso à justiça é muito alto, é muito diferente do que ocorre aqui. Então, a gente está, assim, numa posição privilegiada, se tiver paciência e muita força institucional, de ver qual que é o limite, qual realmente é a força do modelo dos Estados Unidos de instituições democráticas. Até o momento, a única resposta que a gente teve foi as medidas de restrição à USAID, que é o financiamento estrangeiro e como isso vai ocorrer. Mas e sobre as demais? Quando vai vir, como vai vir, em que sentido, vai topar fazer essa discussão? Esse é o momento de fazer essas avaliações e colocar na mesa. Olha, todo mundo fala, é óbvio que todo mundo fala, porque os Estados Unidos são um grande poder cultural, ele se vende como imagem que é colocada. Agora, e nesse cenário, foi suficiente ou não foi suficiente? É o que queremos ou não é o que queremos enquanto sociedade? E se não é o que queremos, nós bancamos o preço desse afastamento enquanto sociedade ou não? A gente já sabe que dentro do Brasil tem muita gente que se diz nacionalista com bandeira dos Estados Unidos no carro. Então, sim. Né? Agora, é importante levar em conta que, digamos, que toda essa política do Trump é errática também, porque você vê que ele não conhece as ferramentas do comércio internacional internamente, ele toma uma medida, depois que vai perceber que isso aí vai ter um impacto na população. Por exemplo, os cortes no plano de saúde popular, mesmo o desmonte das instituições que vai se refletir no desemprego e no não atendimento aí das populações. Uma inflação que virá com o aumento das tarifas de importação. Então, digamos, você tem todo um processo aí que você tem aquele negócio, eu quero dominar o mundo, eu tenho as big techs e tenho o poder dos Estados Unidos, mas é o americano branco ou o latino que votou nele lá atrás que vai definir daqui 2 anos se ele continua ou não. E daí essas políticas são